E aí, quais são as piores sensações que você tem quando tem alguém discutindo perto de você? Você sabe dizer? Durante muito tempo eu passei por essa situação, onde eu não suportava de forma nenhuma, e talvez a maioria das pessoas leve muito tempo para entender isso, tá? Eu não suportava estar próximo de pessoas que estavam brigando ou discutindo. E por que que isso acontece? Em grande parte, eu, eu não sabia e eu não conseguia identificar isso, mas existia dentro de mim também um estopim desse tamanhozinho, né? Que todas as vezes que eu via alguém discutindo perto de mim, eu também praticamente estourava. E eu não queria ficar perto daquelas pessoas, porque eu também não queria estourar, eu também não queria discutir, eu também não queria entrar no meio da discussão delas. Só que, por incrível que pareça, em uma sessão, uma auto-hipnose que eu fiz comigo mesmo, eu acabei descobrindo uma memória ligada àquele sentimento de raiva. E era uma memória onde o meu pai caía no chão com a minha mãe, assim, os dois se batendo de porrada, e era uma coisa de louco, assim. E eu era muito pequeno, então aquilo pra mim era doloroso, porque eu não podia fazer nada, mas eu gritava falando que eu ia bater nele, que eu ia matar ele, um monte de coisa. Então durante muito tempo eu disse que ia matar ele, eu disse que ia, sabe, eu feri a minha alma com aquilo. Só que eu não lembrava disso. Eu não me lembrava daquilo. Eu sabia, eu tinha consciência de que meu pai batia na minha mãe, mas eu não lembrava daquela cena. E aí eu lembrei daquela cena num dia, eu fazendo auto-hipnose, tentando recordar qual era a sensação que eu tinha e qual era a dor que eu tinha no corpo diretamente. Depois eu tentava conectar aquela dor a uma memória passada. E fui andando, olhando para trás, e eu acabei encontrando essa memória de agressão do meu pai contra minha mãe, e os dois ali brigando. E é uma memória muito forte, porque eu lembro dos vizinhos passar, pegar a gente, tirar de dentro de casa, levar para casa deles até que os dois parassem lá de brigar. E para você ter uma noção e entender um pouco do quanto isso prejudica a nossa vida. Então, sempre que eu estava diante de pessoas que estavam discutindo ou brigando, o meu corpo começava a reagir mal àquilo. E eu não me sentia bem, eu começava a passar mal, ficar nervoso também. Então, será que você está passando por isso nesse exato momento e tá achando que você é doente? Tá achando que é só ansiedade? Tá achando que é impaciência? Pois é, eu queria te alertar sobre isso. Pensa um pouquinho e talvez tenha alguma coisa afetando a sua vida, afetando a sua prosperidade, afetando a sua vida futura. Eu queria que você olhasse para esse vídeo e soubesse que existe uma solução, e ela é simples, é simples. Basta que você primeiro lembre o evento, onde ele aconteceu, como ele aconteceu as primeiras vezes, tá? E depois a gente ressignifica isso, né? Porque o que que eu não entendia? Eu não entendia por que que meu pai agia daquela forma, por que que ele era agressivo daquele jeito, e botar ele na cadeia não resolvia, não ia resolver, né? É o que todo mundo pensa, tem que matar um desgraçado desse, tem que botar na cadeia, tem que não sei o que e tal, lá. Só que o que que as pessoas hoje não entendem, e um entendimento que eu trouxe, que eu recebi através de Deus, né? Eu tive esse entendimento, mais o conhecimento da PNL, da hipnoterapia, do coach, para poder transformar e ajudar pessoas, porque todo mundo sempre olha para o efeito, todo mundo sempre olha para o que a situação causou, nunca olha para por que que aquela pessoa está fazendo aquilo, ninguém olha para isso. Ninguém olha por que que a pessoa tá agindo daquela forma. Então, ele também provavelmente teve uma infância traumática, eu conheci muito pouco, mas ele provavelmente teve uma infância traumática, a minha mãe também, e eles acabaram imprimindo isso na minha vida, e isso acarretou num futuro dramático e infrutífero. Só que eu decidi, por minha autorresponsabilidade, que o meu futuro não seria o mesmo, e que as pessoas que passaram por aquilo que eu passei, eu seria um transformador, um transformador. E isso acontece. Todos os dias eu estudo e me preparo para isso acontecer. Então, se você tem dentro de você um sentimento de mágoa, de ódio, de raiva de quem te fez esse mal, a primeira coisa que você tem que entender é perdoe. Perdoe, porque não vai fazer sentido nenhum você ficar com esse sentimento dentro de você, porque ele só afeta você. Direto ou indiretamente, ele só afeta você, principalmente se a pessoa já tiver morrido.
Então, perdoe. Perdoar é uma decisão, é uma escolha. Ou você faz ou você continua se apiedando, se automutilando, dizendo, mostrando para as pessoas que você é uma pessoa que sofre, que você é uma pessoa que está cheia de traumas e que você não aguenta ouvir falar naquilo, que você chora, que você se enfurece. Você pode fazer isso. Você pode ter a atenção de todo mundo. Mas aí a gente já entende que depois que você tem consciência do que você está vivendo, do que você está passando, e você não quer mudar isso, não quer transformar isso em coisas boas, em mudança para quem passou, não é fazer quem está passando não passar. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender quem fez, por que fez, e quem está vivendo que é possível transformar. É possível converter aquilo em coisa maior, em coisa boa. Por incrível que pareça, não importa qual é a situação. Então, você tem essa chance de pegar aquilo que você está vivendo, perdoar, e não é fácil, tá? Não estou falando para você que é fácil, mas perdoar, porque é decisão. Então, se você decidir perdoar, você vai fazer sem pensar. Se você soubesse que você está com um copo de veneno aqui e um copo de água pura que vai te lavar de dentro para fora, e você falar assim: não quero perdoar, eu quero continuar bebendo desse veneno, eu quero continuar me autopiedando, eu quero continuar me fazendo de vítima, eu quero continuar aqui nessa situação, aí eu vou entender que é a escolha sua, mas agora sabendo sobre isso. E era isso que eu queria falar. E aproveita isso aí que eu te falei e cresce. Cresce com isso. Eu cresci. E o maior indicador de que você vai estar bem é que quando você puder falar disso sem chorar, quando você puder falar disso sem medo, pode ter certeza que você está curado. Está curada. E é isso aí. Vamos pra cima.